Isaías 9:1. Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, sim, a vara que lhes feria os lombos, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Versículo 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Aí vem o versículo 6, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus, abra o nosso entendimento, para que possamos receber, compreender e, acima de tudo, obedecer, praticar a tua palavra. Fala a cada coração nessa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje: brilhou em nós a luz da salvação. Brilhou em nós a luz da salvação. Tem um pensamento ou um provérbio registrado nos textos judaicos que diz assim: a luz é especialmente apreciada após a escuridão. A luz é especialmente apreciada após a escuridão. É verdade. A gente está tão acostumado com as luzes que iluminam a igreja, a nossa casa, as nossas ruas, que a gente nem percebe como a luz é importante para nós. Porque a gente não conhece a escuridão. A gente tem luz artificial, a gente tem luz elétrica. E às vezes, nós nem nos damos conta que tem luz na casa da gente. E eu queria que a gente pensasse hoje, porque se tem uma expressão bíblica na profecia e também nos evangelhos sobre Jesus, é que ele é a luz do mundo. E olha o que o texto de Isaías diz: o povo que andava em trevas. Olha como começa: a terra que estava aflita. Não está falando de um povo como uma multidão, sem norte, sem rumo, sem identidade. Não está falando de um povo que estava desgarrado, mas eles tinham um pastor, mas a escuridão impedia eles de ver esse pastor, de reconhecer esse pastor e de organizar a sua vida na luz da presença desse pastor. É interessante que quando Jesus vai ensinar sobre o reino, irmão Hélio, ele fala que o semeador saiu a semear e uma semente foi caindo e cada uma delas em um lugar, até o resumo dessa parábola, quando ele faz essa explicação de que o coração do homem, o nosso interior, a nossa vida é como uma terra que vai receber a semente.
E às vezes a gente já está vivendo tantos anos da nossa vida e a gente não vive a plenitude de alguém que encontrou Jesus. O que o profeta está dizendo é que a terra que estava aflita, o coração que estava aflito, não continuará mais aflito. O que o profeta está dizendo é que o povo que andava em trevas não vai andar mais nas trevas. O que o profeta está dizendo é que esse povo que foi multiplicado recebeu também a alegria. Teve a alegria multiplicada, aumentada. Senhoras e senhores, Deus abençoe. E esse povo, ele teve também o jugo quebrado. Esse povo não havia mais sobre eles o peso de uma cadeia, de um grilhão. Porque o jugo foi quebrado, esse jugo que pesava sobre eles. Promessas de um Deus que enviaria Jesus, mas aqui não está dizendo que ele enviaria. O texto está dizendo, porque um menino nos nasceu. Deus não conhece o passado e o futuro. Deus é o presente. Ele está presente de eternidade a eternidade. O sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. E o que eu queria que você pensasse, nesse nosso último Natal dessa temporada, né? Quem sabe Deus vai nos dar outras temporadas juntos. Mas nesse nosso último Natal dessa temporada, será que a gente tem vivido essa vida plena, sem aflição, sem essa angústia, sem essa tristeza que nos rouba todo dia? E a gente não consegue desfrutar da vida com esse peso, como se não houvesse esperança, como se a nossa vida tivesse sempre num tom cinza, num tom escuro, num tom triste. Meus irmãos, quem vai cumprir essas promessas está no versículo 6, como um menino, não um menino numa manjedoura ali, que aparece a cada Natal, uma vez por ano. Não, um menino que era Deus, o Deus forte. Um menino que é o Pai da eternidade. Um menino que é o príncipe da paz. Amém. O governo estava sobre os seus ombros. Eu queria que você pensasse hoje sobre esse encontro da luz com a escuridão. Essa luz que te alcançou e trouxe para você libertação, alegria de viver, irmãos. Nós estamos diante de uma promessa 700 anos antes de Jesus vir. E o tempo todo no ministério de Jesus, que foi na Galileia, olha, ele tornará majestoso, ou nos últimos dias, ele tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Foi lá que Jesus mais vivenciou o seu ministério terreno. Cafarnaum, caminho glorioso. E em todo o tempo do seu ministério, Jesus estava apontando para o Pai, e ele convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quantas almas cansadas estão por aí, meus irmãos? Quantos de nós muitas vezes não conseguimos desfrutar da vida, não conseguimos ter alegria, e parece que esse texto, por ser tão antigo, parece que ele não chegou ainda na nossa casa, na nossa residência, no nosso coração. A alegria lhe aumentaste. Esse povo que viu a luz, que experimentou a presença de Jesus, esse povo agora vai ter alegria aumentada, multiplicada. Esse povo vai ter tanta alegria que eles serão conhecidos como o povo mais feliz da terra. Será que nós entendemos isso? E será que a gente já compreendeu
que vai além das luzes. Quantas luzes estão piscando nos altos da nossa cidade, nas praças lindas, tão preparadas, né, para que essa magia, entre aspas, né, essa atmosfera, esse clima do Natal, meus irmãos, muitas luzes piscando nas casas, nos alpendres, nas janelas. O mês de dezembro é esse mês de luzes, mas muitas vezes dentro daquela casa tem mais escuridão do que luz, porque é necessário que haja a iluminação dentro do coração. É dentro de nós que essa luz brilha e põe em ordem o nosso coração, para a gente entender: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Senão nós vamos cair nessa cultura de consumismo. Eu brinquei aqui no início, né? Será que a gente comeu muito? Pastor, é pecado comer no Natal? Não, não é pecado, é bom você comer uma picanha assim, né? Nossa, com aquele sanguinho, com aquele gordurinha, hein, Ezequiel? É bom demais, senhor? Tá doido? Pode me convidar. Tem promessa de picanha para frente aí? Pode me convidar. O problema é quando a gente encontra nessas coisas do mundo a nossa satisfação última. Sabe por quê? Isso não vai completar a sua vida. Pode ser carne com ouro, como eles comeram por aí nessa copa aí. Isso não vai mudar a sua vida. Pode ser o melhor carro, o melhor jato, o melhor avião, a melhor viagem, o melhor marido, a melhor esposa, os melhores filhos. Nada disso vai completar aquilo que falta em nós. A não ser que Jesus assuma o controle. A não ser que a gente entende de uma vez por todas que essa promessa, ela está em vigor sobre a minha vida e sobre a sua. Quando Jesus, no seu ministério terreno, abre lá, e a Eloane pode ajudar, lá em Lucas, no capítulo 4, Jesus entrou em Nazaré, ele foi rejeitado pelos seus, mas olha o que Jesus falou quando ele adentrou numa sinagoga. Lucas capítulo 4, versículo 16, Eloane, olha só: indo para Nazaré, olha o movimento, irmão, Jesus estava sempre em movimento. Às vezes a gente não quer movimentar, né? Já viu que tem época na vida que a gente quer ficar parado, que a gente quer ficar quieto, não mexe comigo, não me convida para nada, não me visita, me deixa quieto. Irmãos, isso é um espírito contrário ao Evangelho. O Evangelho é um movimento de transformação, e na medida que a gente sai do lugar, a gente é transformado, e a gente também é usado por Deus para transformar outras pessoas. Um abraço, um bom dia, uma palavra. Um dia desse, aqui no BH, uma jovem começou a desabafar comigo enquanto ela bipava os produtos. Por quê? Eu vi o nome dela no crachá, chamei ela pelo nome e perguntei: está tudo bem? Aí ela: não está não. Olha só, por que às vezes a gente não pergunta, né? Vai que a pessoa começa a contar a vida e falar os problemas dela. Mas nesse movimento a gente vai cumprir a vontade de Deus, a gente vai ser igreja de verdade. Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, olha eu em general, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus gostava de ir na igreja, Sueli. Tem crente que não gosta. E o que a gente faz com crente que não gosta de ir na igreja? Eu não sei, irmãos. Se você souber, você me fala. A gente bate, a gente põe de castigo, a gente põe no banco. Tem crente que não gosta. Jesus na sinagoga, segundo o seu costume, ele foi mais um dia, mais um sábado, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Nós estamos lendo hoje, qual é o livro mesmo? Do profeta Isaías, olha. Irmão, Jesus pegou o livro do profeta Isaías. Esse mesmo livro, claro que a gente está numa tradução, com capítulos, versículos, linguagem brasileira, portuguesa, atualizada, João Ferreira de Almeida. Mas Jesus pegou o mesmo livro que
Nós estamos estudando e às vezes a gente não dá bola. Às vezes a gente não está nem aí para a Bíblia. Quando começa o ano a gente fala, eu vou ler a Bíblia toda, vai até finalzinho de janeiro, início de fevereiro, aí vem um tanto de coisa, um tanto de TikTok, um tanto de Instagram, um tanto de série, um tanto de dorama, e vai tomando o seu tempo. E quando chega no meio do ano, fala, nossa, eu parei em Gênesis 2, só li 1. Misericórdia, irmãos. Eu nunca li Isaías todo, eu nunca li Salmo todo, misericórdia, irmãos. O livro que Jesus pegou para ler na sinagoga, versículo 16, 17, deram-lhe o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Quem é bom de Bíblia aí? Qual que é o capítulo de Isaías que Jesus estava lendo? Quem é bom de Bíblia? 61, amém, glória a Deus. Isaías 61, corre lá em Isaías 61, Eloane, só para a gente ver se o senhor ela acertou, ó. E o Zé Afonso também acertou, ó, que isso, hein? Esse Soela é bom de Bíblia mesmo, hein? Ó, não apareceu não, sem graça. Isaías 61 ali, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Volta lá em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Olha só. Lucas 4:18, o mesmo texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres. Por que não é os ricos? Está vendo? Por que Jesus foi ungido para evangelizar os pobres? Pensa aí. Por que pobre incomoda tanto? Pensa aí. Por que muitas vezes o pobre não é bem-vindo nas sinagogas? Pensa aí. Qual é o valor da contribuição de um pobre? Pensa aí. Jesus foi ungido para evangelizar os pobres, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que dependem de Deus, que entregam a sua vida para Deus, aqueles que entendem que não pode, com a força do próprio braço, resolver a sua vida. E o nosso grande problema é esse: nós passamos a vida inteira achando que a gente nunca vai morrer, que a gente nunca vai adoecer, que a gente nunca vai cair de cama, que a gente nunca vai desfalecer. A gente acha que sempre existiu. Você já pensou? Eu nasci em 73. O que estava acontecendo no mundo em 70? Eu não estava aqui, irmão. Eu não estava aqui. E já tinha muita coisa acontecendo. Em 1900, 1910, 1920, 1930, 1800, 1700, 1500. A nossa vida é um lapso, é um pedacinho pequeno de uma história enorme. E nós estamos passando, a nossa vida está passando. Eu estou hoje vivendo o meu 49º Natal. Eu nasci em 73, em julho. Então em 73 eu tive o meu primeiro Natal. Em 2022, o meu Natal atual, de 73 a 2022, 49 Natal. E você? E quantos a gente ainda vai ter? Se nós não atentarmos para isso, irmãos, a nossa vida está passando e nós precisamos viver essa realidade do Evangelho. Deus não escolheu as coisas fortes, ricas, poderosas e famosas do mundo, não. Pelo contrário, Ele escolheu as pequenas, as desprezíveis, as que não são, para que ninguém se glorie diante de Deus. É por isso que o Evangelho é para os pobres. Não está falando de dinheiro, não. Está falando de essência, de coração, de alguém que não foi captado, sequestrado pelo dinheiro, que não foi sequestrado pelo recurso, pela prata, pelo ouro, de alguém que entendeu que essa pobreza não é você ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, é você entender que a sua vida não é suficiente, por mais que você tenha recursos desse mundo,
nada disso vai adiantar no reino espiritual para a eternidade. Me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele acabou de ler, versículo 20, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha só, irmãos, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O verdadeiro significado do Natal está aqui, em Isaías 9, em Isaías 7, em Mateus 1, em Lucas capítulo 4, a razão, o significado, a simbologia, a luz, a verdadeira luz que é Cristo. Ah, meus irmãos, Doutor, você me libera uma palavra? nós precisamos alinhar a nossa vida com Jesus. Nós temos uma oportunidade, assim como estamos vivendo, a nossa história aqui. Jesus não era bem recebido entre os seus, veio para os seus, mas os seus não o receberam. João 1, nosso irmão Hernani leu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É nisso que está a grandeza do Evangelho. Nós não somos escravos, nós não somos apenas servos, nós somos filhos. Mas tem muito crente que não vive como filho, que vive uma vida ainda oprimida, aflita, desesperada, uma vida ainda descompensada, uma vida ainda subjugada, ainda tem grilhão, ainda tem jugo pesando sobre ele, ainda tem uma vara do opressor, ele ainda está debaixo da chibata, todo dia o Satanás está ali, importunando, tentando. O ministério de Jesus foi autenticado, irmãos, depois do seu batismo, no deserto, na tentação, quando o Satanás veio para levar Jesus ao extremo. E às vezes a gente não entende isso. Quantas lutas na sua casa, que foi exatamente uma isca, uma seta, um dardo inflamado do maligno, para tirar a sua paz, para tornar você de novo um povo aflito, um povo angustiado, uma pessoa presa a um jugo, a uma vara nos ombros, a um cetro do opressor. Quantas vezes o inimigo usa subterfúgios assim, para tirar a nossa paz? É um filho que não tem gratidão, é um cônjuge que não tem um carinho, ou tem uma palavra muito dura, e a gente vai vivendo aquelas carências de uma vida, como se esse maravilhoso conselheiro não fosse suficiente. Como se a gente precisasse de um amor maior do que o de Deus, que enviou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. E sabe o que vai acontecer nesse processo? O Satanás vai aparecer e vai oferecer algumas iguarias, algumas possibilidades. Foi assim com Jesus. Você acha que vai ser diferente com você e comigo? Você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães, mata essa fome. Tu não és filho de Deus? Então, nós precisamos compreender que uma vez que a nossa vida se encontrou com Cristo, uma vez que a nossa história foi absorvida na grande história da redenção, nós precisamos entender que nós agora vamos viver essa vida alegre, irmãos.
Se tem uma coisa que me entristece e, sabe, me causa assim uma coisa ruim, é quando eu encontro um crente amargurado, um crente mal-humorado, um crente triste, que o semblante dele já está caído. Ele não sorri, ele fala entre os dentes. Meu Deus, isso é um anti-evangelho, porque a alegria lhes aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Essas marcas precisam estar sobre nós. Se a gente entendeu o Evangelho e o Natal, nós precisamos ter alegria, nós precisamos ter uma vida liberta, né, de toda acusação do mal. Aconteceu um erro no passado, resolve ele, resolve diante de Deus. Não fica sofrendo eternamente, sendo visitado pelo passado. Repreenda isso em nome de Jesus. Apresenta diante de Deus, e o sangue de Cristo cobre todo o pecado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que a verdade liberta. Quanto mais você conhecer essa palavra, mais você vai ser uma pessoa alegre e vitoriosa. Ainda que você tenha uma história difícil, tenha lutas e lembranças tristes. Porque a verdade liberta. E a verdade é Cristo, é a palavra de Deus. E em Cristo nós somos acolhidos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Deus é quem nos justifica. É Cristo Jesus quem morreu por nós, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. E às vezes a gente está por aí, né? Rastejando, arrastando. Ah, meu Deus, acabou o dinheiro de novo. A alegria é só no dia do salário, do pagamento. Ah, meu Deus, meu carro deu problema de novo. Ô, abençoado, agradece a Deus que você tem carro. Às vezes a gente está com raiva porque o carro deu um problema no pneu do carro. Quanto que é um pneu, abençoado? Quanta gente gostaria de ter um carro? Agradece a Deus. Agradece a Deus. Ah, ninguém merece, essa casa está pingando para todo lado, chove mais dentro de casa do que fora. Ô, abençoado, agradece a Deus, porque você vai ter condição de resolver um telhado aí em breve. Agora tem gente que não tem uma casa. Não tem, nem só, ela queria ter esse problema que você tem. De poder dizer, na minha casa, está pingando lá dentro quando chove. Mas ele pode dizer, eu tenho uma casa, para dizer que é minha e que lá dentro está chovendo. E às vezes a gente vai nesse descontentamento, nesse vazamento de alegria, a gente não entende a missão de Jesus. E aí quando a gente chegar na padaria, no BH, onde a gente estiver caminhando e indo, né, e voltando, a gente não vai ter nada para oferecer, porque a gente está vazio. A gente está triste, como é que a gente vai falar de alegria? A gente está abatido, como que a gente vai falar de ânimo? A gente está ainda preso a, sabe, coisas que estão dominando a gente, coisas bobas, celularzinho, um trenzinho de um palmo de mão, né? Fica lá te roubando, sabe? Domina, controla isso. Você tem o Espírito Santo. Sabe, porque às vezes é por aqui que está saindo a sua alegria. Porque você começa a ver uma coisa e ver outra, de repente você vê uma coisa lá que te entristece. Uma notícia de alguém, ou uma tragédia em algum lugar, ou alguma coisa que está acontecendo que você não saberia se você não estivesse gastando tempo e perdendo tempo mexendo nessa coisa. Domina. Deus nos deu o Espírito Santo para a gente dominar o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas emoções. O Senhor Deus vai nos ajudar a governar a nossa vida com a ação do Espírito Santo, para que se cumpra essa promessa, que o menino Jesus, Ele é o maravilhoso conselheiro, o governo está sobre os seus ombros, Ele é o Deus forte, Ele vai nos dar alegria, vai nos aumentar a alegria, Ele é o Pai da eternidade, Ele vai resolver qualquer pendência de filho. Ele é um Pai que sabe resolver os problemas, sabe cuidar de nós. Então nesse nosso último Natal,
Eu queria que você orasse nesse sentido, sabe? Que não tenha área escura na sua vida, sabe? Sabe aquelas coisas que você está deixando ali, você não resolve? Resolve, irmão. Senão o Natal nunca vai ser Natal. Vai ser o Natal do mundo aí, ó. Dos shoppings e das gastanças, das festas, das luzes artificiais. Mas nunca vai ser um Natal de verdade, com uma transformação dentro do seu coração. Porque tem coisa que você não resolve. Você vai deixando, você vai empurrando, você vai boicotando você mesmo. E aí o problema não está no Evangelho, está nessa entrega, sabe? Nesse entregar-se ao Senhor e viver na dependência dEle, sem autonomia. A obra é dEle. A obra é dEle, não é, essa luz não foi gerada aqui na terra, ela foi gerada no ventre de Maria, mas a semente que trouxe essa luz à terra foi uma semente divina. Ela veio de Deus. Jesus veio do céu, porque aqui na terra a gente não tinha nenhuma saída, nenhuma resposta. Por isso veio do céu a nossa resposta. Eu queria que você fechasse os seus olhos para a gente orar.